Pedro Venceslau, o Mais Médicos foi implementado em 2013, ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Como essa sanção do governo dos Estados Unidos foi recebida pelo governo Lula, hein? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. A gente viu a defesa enfática aqui que o ministro Alexandre Padilha fez do programa, porque vamos voltar um pouco no tempo. Esse programa foi criado em 2013, quando Dilma Rousseff já se preparava para disputar a eleição em 2014 contra Aécio Neves. Foi um programa muito bem sucedido naquela ocasião, apresentado pela gestão Dilma Rousseff, porque ele atingiu 4.000 municípios e, segundo dados oficiais, 63 milhões de pessoas. Basicamente, era um programa que tinha como objetivo levar médicos para regiões inóspitas do Brasil, onde os médicos brasileiros não estavam dispostos a chegar. Tanto é que a prioridade do programa era para médicos brasileiros. Os médicos estrangeiros, que não tinham que ter necessidade de validação do diploma, pegavam apenas as vagas remanescentes. Então, com isso, o programa Mais Médicos se tornou uma das vitrines eleitorais de Dilma Rousseff na disputa eleitoral de 2014 e se consolidou como um carro-chefe do governo Lula, depois, agora, nesse terceiro mandato, na área da saúde. É uma bolsa federal, né, que dava um recurso para esses médicos, com uma ajuda primária para que eles pudessem, então, trabalhar. Dentro desse programa, então, foi fechada uma parceria com a OPAS para que os médicos cubanos pudessem, então, trabalhar aqui no Brasil, fazendo esse intercâmbio. O governo brasileiro, então, disponibilizava um salário, um valor de R$10.000 para cada médico cubano que viesse para o Brasil. E aí, então, se estabeleceu-se a grande polêmica, a grande controvérsia em relação ao Mais Médicos. Não era simplesmente porque médicos cubanos estavam vindo trabalhar no Brasil, mas porque parte desses vencimentos dos médicos cubanos foi retida pelo regime cubano, pelo regime de Fidel Castro, na época. Então, por essa motivação dos vencimentos dos médicos cubanos que foram retidos, então criou-se uma grande animosidade, uma oposição por parte da direita brasileira contra esse intercâmbio com os médicos cubanos. Eu me lembro que um dos momentos mais tensos foi quando havia uma palestra acontecendo em Fortaleza e os médicos cubanos então foram hostilizados por médicos brasileiros, vaiados na ocasião e acabaram então criando esse ambiente, porque os médicos brasileiros muito mais contrários a esse projeto, porque temiam que isso pudesse prejudicar o mercado de trabalho deles aqui no Brasil. Entre 2013 e 2018, então, Leandro, foram 20.000 médicos cubanos que desembarcaram aqui no Brasil. Eles chegaram a representar 60% da força de trabalho desse programa aqui no país. Atuando, sobretudo, em aldeias indígenas, inóspitas, lugares de difícil acesso e também no semiárido nordestino. Lugares que não tinham recebido médicos até então. Em várias localidades onde os médicos cubanos chegaram, até então nunca tinha chegado atendimento médico para essa parte da população. Aí chegamos no ano de 2018. Jair Bolsonaro vence a eleição, já durante a campanha eleitoral, prometendo acabar com o programa Mais Médicos e, sobretudo, com o intercâmbio com os cubanos, mas o regime cubano se antecipou e determinou o retorno dos médicos para Cuba. E quando, então, Jair Bolsonaro assume o poder no Brasil, já não existiam mais médicos cubanos em ação e Jair Bolsonaro acabou com o Mais Médicos, pelo menos com o nome Mais Médicos, mas manteve o programa, rebatizando ele de Médicos pelo Brasil. O programa continuou depois da gestão de Jair Bolsonaro, claro, no governo Lula, voltou a se chamar Mais Médicos, recebeu investimentos, o programa cresceu e Padilha voltou então ao Ministério da Saúde, retomando um programa que ele mesmo criou. E é o programa que agora é alvo de sanção dos Estados Unidos por conta dessa parceria com os médicos cubanos. Leandro. Eu me lembro, Pedro Venceslau, uma reportagem que eu fiz antes de 2018, eu conversei com alguns médicos cubanos que estavam aqui no Brasil e a maior queixa desses profissionais era o valor do salário, que era um salário muito baixo, muito baixo. Vale lembrar que o valor era pago pelo outro lado lá, né? O Brasil encaminhava o recurso, mas quem decidia do valor não era o Brasil. Então, o valor era baixo porque o governo ficava com
vamos dizer, uma rachadinha desse dinheiro. Né? O governo cubano. O governo cubano fazia uma rachadinha, retia parte desses valores, porque Cuba estava passando por uma situação de penúria. Então, o governo brasileiro pagava um valor que pode ser considerado justo, era considerado justo à época, se fosse integralmente para o bolso do médico, mas isso não acontecia. E, claro, isso gerou uma série de protestos, não só no Brasil, mas no exterior, porque o governo cubano deixava os médicos aqui trabalhando no Brasil ganhando muito menos do que os médicos brasileiros ou de outros países que faziam parte do programa Mais Médicos. Parte desses profissionais, Leandro, não voltou para Cuba depois que o programa acabou e o regime mandou que eles retornassem. Continuaram aqui no Brasil atuando de forma independente. Então ainda existem médicos cubanos que atuam em regiões inóspitas do Brasil porque preferiram continuar aqui no país do que voltar para Cuba.